Bom dia, preciosos e preciosas do Senhor. Que lindo dia, né? Que belo amanhecer. E nós, como sempre, somos privilegiados do Senhor, né? Por ter contemplar todas as manhãs a beleza de Deus. Quando a gente olha para o céu, a gente vê a infinidade de Deus, a grandeza do Senhor. A gente olha para os lados, a gente vê Deus. As plantas, a gente vê Deus. Eu vejo Deus em tudo que meus olhos vê ali, eu vejo Deus. Eu vejo a mão do Criador, né? Que sobre todas as coisas ele tem o poder do domínio. Sobre a nossa vida, sobre a vida dos animais, dos pássaros, das plantações e nós como filhos amados, a sua criação perfeita, né? Somos nós, os seres humanos, e devemos a nossa vida a Ele, sabe? Priorizando a nossa vida a Ele, porque Deus, o nosso Senhor, Ele é o merecedor, né? De tudo, de tudo, de tudo na nossa vida. Das primícias ao nosso acordar, até o entardecer ao nosso dormir. Deus é como aquele pai, né? Aquele pai amoroso que espera a bênção dos seus filhos, né? Quando a gente vai dormir, que a gente tem aquele costume de falar de manhã, colocar o dia nas mãos dele, à noite agradecer pelo dia que Deus deu para a nossa vida. E eu tenho lido, né, a Bíblia, todos os dias eu leio um capítulo da Bíblia. Eu comecei a ler desde Gênesis, né? Eu falei, não, eu quero ter essa experiência de ler do começo ao fim. Então eu comecei esse propósito desde o ano passado, né, de 2025. Eu comecei esse propósito de eu ler, começar desde Gênesis a Apocalipse. Todos os dias eu leio um capítulo da Bíblia. Então, quando a gente começa a ler do começo, a gente vai pegando mais o espírito da palavra, a gente vai entendendo. Gente, é um poder tão grande, é uma coisa tão prazerosa, sabe? Porque a gente tem um entendimento, a gente vai assim, aos poucos, todo dia ler um capítulo, e Deus vai lá e Ele te dá o entendimento daquilo que você tem, você saboreia aquilo, você medita naquilo, você pega essa palavra como um ensinamento, né? Eu quero aprender, eu quero saber o que Deus quer me ensinar através desse capítulo, através dessa palavra. Eu quero que Deus venha falar ao meu coração. E eu vejo o poder, a grandeza de Deus escrito nessas palavras. E eu acho isso assim muito lindo, muito maravilhoso, sabe? Igual eu estava prestando atenção nas histórias dos reis de Israel, sabe? Até hoje eu nunca cheguei em um capítulo que fala que um rei que buscou no Senhor, né, a resposta da batalha para ele ter perdido. Não. Todos aqueles reis que foi humilde diante de Deus, todos aqueles reis que antes de tomar qualquer atitude, eles se curvaram diante de Deus para pedir uma direção. Deus, o que eu posso fazer? Eu vou ou não para essa batalha? É lindo, né? É lindo essa comunhão. É como os pais de antigamente. Eu digo nem hoje os pais de hoje. São poucos os pais que os filhos chegam e pedem uma opinião. Pai, eu posso ir para a casa de fulano? Pai, eu posso ir para a casa de um amigo? Hoje em dia não existe, mas existe, mas é pouco. É pouco. Pai, eu posso passear com fulano de tal? É pouco. Hoje em dia só se arruma e sai. Sai, não devo satisfação da minha vida para ninguém, né? Eu não tô nem aí. E assim. Mas só que antes o povo, quando eles iam à batalha, eles pediam autorização de Deus, ele pedia a direção de Deus. Se Deus falasse assim, pode ir, que eu te darei nas tuas mãos a vitória. Então, eles confiavam em Deus, eles iam em cima da palavra de Deus. Se Deus diz que eu posso ir, então eu posso ir, né? Então, bendito é o Senhor, porque Ele nunca desamparou aquele que deposita a sua confiança nele.
Se nós confiamos em Deus, como aqueles reis que eram temente a Ele, confiava nele, de pedir a direção, de pedir a ideia, meu Deus, o que eu posso fazer? Meu Deus, o que eu tenho que fazer? E ali, quando Deus dá a direção, a pessoa ir lá e obedecer, fazer o jeito que Deus mandou. Claro que vai dar certo, assim como deu para todos aqueles reis que buscavam no Senhor a sua vitória. Às vezes, ele olhava para a multidão daquele exército que vinha contra eles. Às vezes, eles temiam, claro. Às vezes, não tinha preparação, né? Que eles precisavam estar preparados para enfrentar aquele exército, que era tão grande, tão numerosos. Mas o que eles faziam? Eles buscavam em Deus, que era mais forte do que todos eles, né? Todos eles. Então, quando eles buscavam em Deus, Deus ia lá e acalentava o seu coração, né? No tempo mesmo de Ezequias, o rei da Síria, ele se preparou para ir para atacar, né? Israel, Judá, atacar o povo de Deus. E ele se achava tal, né? Eu venci todos. Qual foi o Deus que já livrou o seu povo de minha mão? Quem é o Deus de Israel para livrar o povo dele? Ou seja, ele desafiou. Mas Ezequias, ele não confiou nele. Ele buscou em Deus a resposta, né? Eu acho muito lindo um trechinho que eu vou ler para vocês. Achei muito forte mesmo. Que está escrito lá no capítulo 32 de 2ª Crônica, no capítulo 7, no versículo 7, que fala assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que ele. Isso era o rei Ezequias falando. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. Então, naquela época, o povo descansou nas palavras de Ezequias. Eu fico pensando assim, imagine o quanto que o povo estava preocupada quando o Sinaqueribe, o rei da Síria, queria invadir para atacar o exército do Deus de Israel, né? Mas o que ele falou? Eles vêm conosco com braço de carne, com a força do braço, às vezes preparado, às vezes com muitas experiências de vitória, de batalha, mas eles não tinham o principal, que era Deus à frente da batalha deles. Que essa era a diferença dos povos de Israel vencer as lutas. Não era com a força do braço, mas era porque Deus era com eles. Deus era quem lutava as batalhas. Quando eles pediam a sua ajuda, pediam a sua direção, então Deus dava, eles obedeciam e recebiam a sua vitória. E o que hoje nos ensina dentro dessa palavra? Hoje Deus quer falar com a gente que não adianta nós querer vencer as lutas na força do braço, do nosso jeito, como nós queremos. Não, a gente nunca vai vencer com a força do braço, da nossa forma, do nosso jeito. Mas nós seremos vencedores sim, quando nós confiamos no Deus de Israel. Quando a gente ajoelhar e pedir ajuda para Ele. Pai, eu sei que essa luta que eu estou tendo, às vezes é na saúde, eu sei que essa luta, meu Deus, que eu estou tendo contra essa doença, meu Pai, eu sei que essa luta, ela está me deixando desanimada, mas eu vou entregar essa luta nas tuas mãos. E eu peço, Senhor, a vitória. Então, a partir do momento que a gente faz isso, Deus, ele vem nos socorrer, assim como ele veio para os reis de Israel, né? Não adianta, tem problema que é maior que a gente possa imaginar. Às vezes a gente olha e a gente não vê a solução, mas Deus tem a solução para tudo, porque como diz a palavra dele, né? Que Deus é quem guerreia nossas batalhas. A partir do momento que nós a confiamos nele, que nós entregamos a nossa vida a ele, para ser dirigido por ele. Não importa qual é a batalha que você está enfrentando, seja contra o câncer, porque o câncer, ele se diz forte, né? Já muitas pessoas já morreram por causa dele.
É como se ele fosse tipo um invencível, mas ele não é um invencível. O nosso Deus vence ele. Ele pode ser um inimigo que tem poder, o poder da morte, o poder da destruição do corpo do ser humano. Mas ele não pode ser maior do que o poder do nosso Deus. Porque muitas pessoas morreram, mas outras muitas pessoas foram curadas. Então, quando a gente busca no Senhor dos exércitos de Israel, no Deus vivo, no Todo-Poderoso, no Senhor Jesus, aquele que entregou na cruz a sua vida por nós, nós podemos ser curados de qualquer doença. Mas só que nós temos que entender que Deus, ele pode tudo, entendeu? Nós temos que entender que Deus é maior do que tudo isso. Tem doenças que vêm para destruir. Tem mal na família que vem para destruir a família. Às vezes você está tudo bem, quando dá fé tudo desbanda. Parece que o diabo veio assim, não, puxar o tapete. Mas maior é Deus para nos sustentar e nos levantar. A única coisa que nós nunca podemos é desesperar nos momentos difíceis. Porque vem momento difícil na saúde, financeiro, no casamento, na família. Vem problema de todos os lados para tentar nos destruir, para tentar nos, nos desmoronar. Mas somos nós que temos que olhar para Deus, não olhar para nós. Se nós for olhar para a situação em que a gente passa, em que a gente vive, a gente nunca vai sair de onde a gente está. Nunca vai sair da dor, nunca vai sair do sofrimento. Porque nós temos que parar de olhar para o problema e olhar para Deus. Entregar na mão de Deus os problemas. Entregar que só Deus ele pode nos ajudar, independentemente do que for. Que seja qualquer diagnóstico. Se o médico não tem cura, se a gente dizer tem cura, sim. Eu não tenho isso. Então você está profetizando coisas boas na sua vida. Agora, se você, no momento difícil, desesperar e já se entregar, pronto, acabou-se. Poucos tempos você já se vai, porque tudo é questão de fé. Na nossa vida é questão de fé. Hoje eu vivo pela minha fé. Eu não vivo pelo que eu sinto, pelo que eu sou. Sou falha, tenho muitos defeitos. Às vezes o negócio aperreia, eu choro, fico triste, fico desanimada, mas é pouco tempo. Pouco tempo eu vou lá, meu Deus, me ajuda. Senhor, eu não posso ficar assim. Tá, esse problema tá me deixando muito triste, muito amargurada. Eu não posso, eu não quero me entregar a isso. Aí Deus vai lá, me dá uma palavra, pronto. Na hora que ele dá uma palavra, é a mesma coisa dele dizer: eu tô aqui, minha filha, você não tá sozinha. Você não tá sozinha. Então, todos os problemas difíceis que eu passo, eu aprendo algo nele. Por mais difícil que seja, por mais triste que seja, eu aprendi que esse problema difícil vem para me fortalecer. Eu aprendi que Deus não deixa que eu seja tentada mais do que eu possa conseguir escapar daquela tentação. Não, Deus é justo. Deus nunca vai te dar algo, nunca vai permitir que você seja tentada além daquilo que você pode resistir. Entende? Nunca, 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 nunca. Isso é bíblico, isso está escrito. Se Deus permite que você passe por uma batalha, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de vencer essa batalha. Que você tem a estrutura de vencer. Você tem um escape de dizer não. É igual as coisas do pecado. Você tem a autoridade de decidir o que você quer para a sua vida ou não. Né? Você quem sabe se você quer fazer o errado. É você quem decide se você quer mentir. É você quem decide se você quer trair. É você. Não é dizer, é fraqueza. Não, não, não. É você que decide. Nós decidimos. Eu faço ou não faço? Eu sei o que é errado e o que é certo. Hoje em dia, até umas crianças de 5, 6 aninhos sabem o que é certo e o que é errado. Se você cai é porque é uma escolha. É uma escolha. E essas escolhas têm a consequência. Então, ou seja, tudo tem um escape. Se nós passamos por uma luta,
é para o nosso bem, é para nós ensinar, para nós amadurecer. E às vezes Deus permite realmente que as coisas aconteçam, para doer mesmo, para você parar e refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu posso fazer, meu Deus, para mudar a minha vida? Deus quer mostrar algo para você. Deus está querendo te mostrar algo. Mas quando a gente é baseada no sentimento carnal, a gente não vê isso. Porque quantas vezes eu não já vi as pessoas falarem assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Né? Nós não merecemos nada de ruim que vem sobre nós. Não. Não, jamais. Jamais as coisas vêm para nós porque nós merecemos. Às vezes Deus permite porque Ele quer que nós fortalecemos a nossa fé nele e que nós chegamos mais perto dele através daquele problema. Né? Porque às vezes é fácil a gente estar no bem bom e estar ali buscando a Deus, orando, jejuando, clamando a Ele, não é verdade? Mas depois, quando está tudo ok, a gente esquece dele. Muitas pessoas esquecem dele. E aí onde está? Às vezes Deus faz de tudo para salvar uma alma. Até mesmo botar ela no deserto. Para ela poder chegar e pensar e refletir. Né? E buscar Deus enquanto há tempo. Então, todas as nossas batalhas, as nossas lutas, nós não vamos vencer na força do braço. Nós vamos vencer quando a gente for humilde para reconhecer o nosso erro, né? Primeira coisa é reconhecer o nosso erro e pedir a ajuda de Deus. Seja como for, seja qual for a luta, seja doença, seja família, seja financeiro, ninguém vai vencer sozinho. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, né? É impossível a gente vencer essas batalhas sozinho, sem a ajuda de Deus. Eu mesmo não consigo, sozinho, não consigo. A primeira coisa que eu faço, até mesmo quando eu vou tomar uma decisão, eu pergunto para Deus, meu Deus, o que eu faço? Então, se eu estou passando por uma luta, meu Deus, me ajuda. Eu preciso sair desse deserto. Me ajuda a não guardar esse sentimento no meu coração. Me ajuda a olhar com os olhos bons, a ver as pessoas com os olhos bons. Não me deixe. Eu sempre peço para ajuda para Ele, porque se eu for pela força do meu braço, eu não vou conseguir. Se eu for fazer o que eu quero, eu vou falar o que eu não devo. Então por isso que eu sempre pergunto, né, o que eu faço? Porque se eu for falar o que eu quero, eu falo coisas que eu não posso. Às vezes pode magoar uma pessoa. Às vezes pode afastar essa pessoa de Deus e de mim, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Fazer que nem o rei Ezequias. A gente vem com a força de Deus para vencer as nossas lutas e as nossas batalhas. Tenha isso com você sempre. Antes de qualquer coisa que você fizer, antes de tudo mesmo, de qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você procura primeiro a orientação de Deus. Não vai procurar conselho com colegas, não. Não vai procurar conselho com ninguém. Antes de qualquer coisa, você coloca o seu joelho no chão e fala para Deus, o que eu faço, Deus? O que o Senhor me ajuda que eu faço? Ali ele vai na hora falar com você através da palavra, ou ele vai usar alguém para falar com você e pode esperar. Quando você pede a opinião de seu pai, que é Deus, ele nunca vai deixar você sem resposta. Pode ser a pior coisa que você está passando. Ele vai te dar uma resposta. Ou através da palavra, da Bíblia, ou ele vai mandar alguém na sua casa, ou ele vai usar alguém, eu não sei, mas ele vai te dar a resposta. Deus nunca deixa desamparado alguém que deposita a sua confiança nele. Eu sou prova disso. As pequenas coisas que Deus tem feito na minha vida, porque eu confiei nele. É fácil confiar? Não é fácil confiar. É difícil. Mas se ele nos promete a justiça dele, então a gente tem que entender e confiar nisso, né? Porque se ele não cumprir com a palavra dele, quem vai ser envergonhado não vai ser você, não vai ser eu, não. É o próprio Deus. E Deus nunca foi envergonhado até hoje. Por que ele vai ser envergonhado logo hoje na sua vida? Não vai. Então, essa palavra de hoje, ela é muito forte mesmo. Você que entrou agora, você que coisa, depois você volta, no começo e assiste. É bem pouquinho, acho que deixa eu ver quantos minutos já tem. Já tem quase 20 minutos já. Mas é muito forte mesmo essa palavra de hoje. Uma palavra que Deus falou comigo, né? E eu achei muito forte, por isso eu falei, não, vou compartilhar ela amanhã na live, porque eu sei
que quem anda com Deus jamais, jamais será abandonado no seu momento de necessidade. Quem anda com Deus nunca será abandonado no seu momento de necessidade. Entenda isso. Mas tem que andar com Ele. E tem que priorizar a direção dele e obedecer quando você pediu, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo mal. E até sábado que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e a sua família.